Olá a todos, dando continuidade então ao nosso curso, vamos agora fazer a modelagem dos pisos de acabamento internos. Essa abordagem que nós estamos utilizando então é uma abordagem mais próxima da realidade, né, em que nós fazemos aqui primeiro as lajes e depois os pisos, e tem uma série de ganhos com relação a isso, até mesmo uma possível montagem de um cronograma em 4D depois no software como Navisworks, tá? E algumas outras vantagens que nós vamos ver mais para frente. Então vamos lá, vamos ver como que a gente consegue fazer os pisos de acabamento interno. Eu vou vir aqui, ó, abrir a planta abaixo do pavimento térreo e vamos começar a fazer os pisos de acabamento interno aqui do nosso apartamento. Eu vou fazer primeiro, ó, desse quarto aqui, ó. E para o nosso projeto nós temos já dois pisos, né? O comando arquitetura piso, não muda. O piso de acabamento também está aqui, só que agora em vez de usar ó, o piso de 10 centímetros de concreto, nós vamos usar esses dois, ó. Nós temos o piso de 5 centímetros, que é um porcelanato, e o piso de 3 centímetros de espessura, que vai ser usado no banheiro e na sacada, tá? São pisos de área molhada. O que é interessante é que eles já têm aqui uma diferença de espessura entre eles, de modo que eles já vão me dar uma diferença, né, um desnível entre as áreas molhadas e o restante do apartamento. Então, eu vou iniciar com esse de 5 centímetros de porcelanato interno, tá? E vou colocar ele aqui, ó, nesse apartamento, nesse quarto. O modo de colocação é muito parecido com o que a gente viu quando a gente colocou a laje. Eu poderia usar a ferramenta de selecionar linha, de desenhar uma linha, mas eu vou usar essa aqui, ó, selecionar paredes, tá? Muito mais simples, tá? Aqui, ó, eu vou fazer agora pela parte interna, ó. Vou colocar, tirar linhas finas para ficar mais fácil de enxergar, ó. Pela parte interna das paredes, ó. Aqui pegou errado, basta eu clicar nesse botãozinho. Pronto. Agora tem uma série de probleminhas para corrigir aí, mas é muito simples, né? Eu vou usar o trim, atalho TR, ó. Pego essa linha com essa linha com essa linha e essa linha com essa. Pronto, tá feito o perímetro aqui do interno, tá? Eu poderia fazer já os outros, mas eu prefiro sempre fazer um perímetro. Faço ele primeiro, confirmo e depois eu faço os outros. É uma abordagem que eu prefiro. Então eu vou confirmar agora. E ele deu uma mensagenzinha aqui, ó. Pisos realçados se sobrepõem. Como? Não tenho nenhum outro piso aqui. Como? Por que que eles estão se sobrepondo? Para a gente conseguir enxergar isso, eu vou usar pela primeira vez a ferramenta de corte, ó. Tá bem aqui, ó, perto da casinha, né? Na verdade, a ferramenta fica aqui dentro do menu Vista Corte, mas eu tenho um atalho para ela aqui nessa barra de atalhos, ó. Então, eu vou fazer um corte aqui, ó. Tá? Basta desenhar uma linha e o Revit vai criar um corte para mim. Então, ele criou aqui uma nova vista agora chamada Corte 1 e eu vou abrir ele. Vou desmarcar o linhas finas. E o que está acontecendo? O nosso piso que nós acabamos de criar está aqui, ó. Piso 5 centímetros, vou colocar uma cor nível de detalhe alto, cores consistentes. Então o nosso piso, ó, ele está aqui. O que está acontecendo? Quando nós criamos o piso, nós colocamos ele no nível do pavimento térreo, tá? E não colocamos nada nessa altura de deslocamento, tá? De propósito, porque eu queria realmente que desse esse erro. O que acontece? O piso ele é sempre nivelado pela parte de cima dele. Tá? Então, se ele tem 5 centímetros de espessura e eu coloquei ele no térreo, ele vai começar a partir do nível do térreo, que é o 00, para baixo. Ele é sempre nivelado pelo topo, ou seja, ele vai ficar com 5 centímetros abaixo do pavimento térreo. Dessa maneira que eu fiz, então, ele está se chocando com o quê? Com a laje. Tá, ó, ele está entrando 5 centímetros para dentro da laje. Tá? Então, eu não posso deixar dessa maneira. Tá? Por isso que deu aquela mensagenzinha lá de que os pisos estão se sobrepondo. E realmente estão. Então eu tenho que alterar esse valor aqui, ó, essa altura de deslocamento. Ele vai continuar no térreo, mas ele vai ter uma altura de deslocamento de quanto? De 5 centímetros. Exatamente a espessura dele. Pronto. Agora o piso, tá, está certinho, começando logo que acaba a laje. Tá?
Ele vai ter um outro probleminha aqui, ó, que ele vai entrar, ó, no acabamento da parede. Mas isso a gente, usando aquele comando de unir geometria, a gente consegue fazer com que o acabamento acabe, né, pare, o acabamento da parede aqui interno pare exatamente onde começa o piso. Depois a gente confere se isso ficou resolvido. Pronto, então não posso esquecer, quando eu for fazer os pisos, ó, eu tenho que colocar uma altura de deslocamento da mesma espessura do piso, para evitar aquele tipo de problema. Então agora eu vou fazer aqui esse outro ambiente, ó, arquitetura, piso. Vou fazer agora, vou usar o mesmo piso, só que agora eu já vou colocar aqui, ó. Tem necessidade de eu fazer o piso e depois ter que vir alterar, né? Então eu já vou colocar aqui a altura de deslocamento de 5. Vou usar a ferramenta de selecionar paredes, ó, e vou vir aqui, ó. Selecionar aqui o ambiente interno. Tá? Nesse caso aqui, aparentemente, já nem preciso usar o trim. Confirmar. Ele vai dar essa opção. Eu vou falar que não, porque eu vou unir a geometria depois. Agora, eu vou fazer esse outro ambiente aqui, ó. Tá? Que seria a minha sala, corredor e cozinha e área de serviço. Tá? Eu poderia até criar aqui uma separação entre a cozinha e a sala, né? Um piso para a área molhada aqui. Mas como aqui é um ambiente só, tá? Eu vou deixar sem essa separação de área molhada, mas seria possível de fazer isso. Esteticamente eu acho que fica melhor fazendo um piso só. Então vamos lá. Piso já está o de porcelanato com 5 centímetros. Então aqui, ó, vou ter que tomar um pouquinho de cuidado porque aqui são várias paredes, tá? Então vamos lá, ó. Pegar esta parede, desmarcar o linhas finas. Esta parede, esta parede. Então aqui eu já vou resolvendo. Eu prefiro já ir resolvendo com o trim, ó. Pego esta com essa com essa. Volto no comando selecionar paredes, ó. Esta parede, né, contornando aqui o banheiro. Vou pegar essa parede externa aqui e já vou resolver com o trim novamente, ó. Esta parede com esta. Tá, e aqui sobrou uma linha, ó. Um pedacinho aqui que eu preciso selecionar e excluir. Vamos continuar. Selecionar paredes. Agora eu vou pegar essa parede aqui de baixo. Aqui ele pegou pelo lado errado. Inverter aqui o botão. Trim. Não tem necessidade dele contornar a paredinha de gesso, porque a paredinha de gesso ela pode ser feita inclusive em cima do piso. Então não tem necessidade de fazer esse contorno aqui. Vamos continuar. Comando selecionar paredes, ó, vou pegar esta parede, esta e esta. E agora com o trim, vou resolver esse probleminha aqui. Pronto, aqui está o contorno então do piso, tá? Sem problema nenhum. Vou clicar em concluir o comando de edição. Não vou unir a geometria agora. Pronto. Esses aqui então estão totalmente feitos, né? Os pisos de porcelanato. E agora eu vou fazer os pisos tanto da sacada quanto o do banheiro. Então vamos lá, ó. Arquitetura piso. Não pode esquecer que agora eu vou usar esse outro piso, né? 3 centímetros com a cerâmica, ou seja, ele vai ficar com um desnível de 2 centímetros com relação ao piso do apartamento, né? O piso de porcelanato. E eu não posso esquecer de mudar aqui, ó. Se eu deixar com 5 centímetros, o que vai acontecer? Como ele tem uma espessura de 3 e é alinhado pelo topo, vai ficar um buraco de 2 centímetros entre o topo da laje e o começo desse piso. Tá? Então não é dessa maneira. Eu tenho que colocar aqui uma altura de deslocamento de 3. Tá? Como ele é alinhado pelo topo, ele vai casar certinho com a laje. Então eu vou vir aqui fazer o banheiro primeiro. Ó. Pegar esta parede. Esta. Aqui sim eu tenho que contornar. Aqui a paredinha do shaft. Tá? Já vou resolver aqui com o trim, ó. Comando selecionar paredes. Vou pegar esta. E vou pegar esta. Vou com o trim.
daqui para cá, daqui para cá. Pronto. Feito o perímetro, confirmar. Não quero linha de geometria agora. Vou fazer agora esse outro piso, que é o da sacada. Ó, piso. Aqui aqui eu consigo pegar, né? Essa parede eu consigo pegar com o comando de selecionar paredes, ó. Tá? Mas o restante não. Então a opção é selecionar linhas. Aí eu pego esta linha e esta linha. E agora eu faço aqui, ó, resolvo esses probleminhas com o comando trim. Tá? A gente sempre busca a produtividade. Tá? Aqui é o mesmo piso de 3 centímetros com altura de deslocamento igual a 3. Mesmo probleminha, não vou colocar não. Vou colocar aqui, não vou unir a geometria agora. Tá? Então tá aí, ó, os pisos, todos eles feitos. Tá? Na próxima aula a gente vai resolver os probleminhas que a gente tem aqui com relação à geometria. E vamos ver como que a gente consegue fazer aqui alguma coisa com relação à paginação desses pisos. Tá? E ainda, logicamente, espelhar eles, depois que a gente resolver tudo isso, espelhar eles para os outros ambientes. Tá? Por hoje é só. Façam aí então esses pisos, lembrando sempre da alterar a altura de deslocamento deles, sempre de acordo com a espessura do piso. E na próxima aula nós continuamos. Muito obrigado.